Falar dessa situação da pandemia, da dificuldade de obtenção de mais vacinas, nós estamos em contato com o Ivan França, que é infectologista do AC Camargo Center. Doutor Ivan, boa tarde. Boa tarde, Denise, e seus ouvintes. Bem, doutor Ivan, eu queria saber como é que o senhor está vendo esse procedimento. Luciana falava, por exemplo, da inclusão de professores, não é, de policiais militares, policiais civis nesse cronograma de vacinação. E fica em segundo plano aquela questão de quem tem comorbidades. O senhor trabalha no AC Camargo Cancer Center e são pessoas que desde o começo se colocavam como mais vulneráveis à doença. Eu queria saber o que tem sido constatado, antes a gente falar da pandemia em geral, se tem de fato uma vulnerabilidade maior, quem está fazendo quimioterapia, quem está fazendo tratamento do câncer. Sim, Denise, o paciente que está em tratamento de câncer, a gente considera um paciente imunocomprometido, tanto pela própria doença, né, pelo câncer, ele tem um grau de imunidade que pode estar comprometido, e também pelo tratamento, o quimioterápico, a radioterapia, a gente usa hoje em dia alguns tratamentos chamados tratamentos biológicos, que também mexem com a imunidade. Então, o paciente oncológico é um paciente com maior risco de doenças infecciosas, sim. No PNI, né, no Programa Nacional de Vacinação, atualmente, ele é colocado como uma prioridade, mas ainda não tem uma data precisa para que ele entre com a vacinação, né? Atualmente, a gente está vivendo a seguinte situação: alguns pacientes já chegaram na idade da vacinação, né, na idade atual, e estão questionando se eles podem ou não tomar a vacina. Sim, todo paciente oncológico pode tomar a vacina. Existem alguns casos, por exemplo, pacientes transplantados de medula óssea. Esse é um caso que a gente posterga a vacina porque a reação dele à vacina não vai ser a mesma. Porque a gente mexeu bastante com a resposta imunológica desse paciente propositalmente por conta do transplante. A gente dá medicações imunossupressoras. Então, a exceção são esses pacientes sob transplante de medula óssea. Os outros pacientes, eles podem e devem tomar a vacina e sim, na nossa visão, deveriam ser priorizados porque são pacientes de maior risco. O que a gente pede é que, para a maioria dos esquemas de quimioterapia, escolha-se a data ou 15 dias antes da próxima quimioterapia, ou 15 dias depois da última quimioterapia. Não que vá ter alguma alteração e que ele pode ter alguma reação adversa à vacina, mas sim porque é o momento em que o organismo está preparado para ter a melhor resposta possível a esse imunizante. Agora, doutor Ivan, como é que o senhor, como infectologista, vê o que aconteceu com o país no mês de março? Foi o mês mais letal no Brasil, recordes sucessivos de mortes, de internação, a proximidade aí de um colapso. Como é que o senhor vê essa situação da área de saúde do Brasil? Sim, realmente, assim, eu não considero que estamos próximos ao colapso. Estamos no colapso, porque a gente vê em vários estados as pessoas morrendo sem uma vaga de hospital. Então, assim, a gente compreende que realmente é muito ruim as pessoas que dependem de sair de casa, de ganhar o pão de cada dia, tem que estar na rua, tem que trabalhar, mas nesse momento da pandemia, nós já estamos no caos, ou seja, não existem vagas de hospitais para todo mundo, e não existem vagas de UTI, e assim como vocês estão vendo, a falta de oxigênio em alguns locais, a falta de medicamentos para intubação e para sedação dos pacientes. Então, a gente que é da área da saúde, que trabalha como eu em UTI, ou trabalha com pacientes imunocomprometidos, a gente já está vivendo o caos. Então, assim, realmente, por mais amargo que seja o remédio, quando a gente diminui a circulação de pessoas na rua, a gente diminui o número de novos infectados. Mesmo que seja momentâneo, os hospitais não têm mais vaga. E isso é geral, assim, na maioria dos estados, e a gente está vivendo isso em São Paulo também. Exatamente. Agora, no caso de quem está fazendo tratamento de câncer e pega Covid, tem alguma internação mais específica, um acompanhamento diferenciado? Sim, os nossos pacientes são orientados a sempre procurar o nosso pronto-socorro e assim também os pacientes oncológicos de outras instituições devem procurar o seu oncologista, devem procurar o atendimento no hospital onde faz o tratamento, porque sim, é um pouco diferenciado, esses pacientes por terem a imunidade um pouco mais baixa, eles devem procurar sim a unidade de hospital precocemente, para que seja feita o suporte
necessário para esses pacientes, seja os que têm necessidade de oxigenoterapia, seja os que têm necessidade de outras terapias, paciente que precisa uso de corticoide, por exemplo, ou uso de anticoagulantes, dependendo da fase da doença que ele se encontra, ou a necessidade de precisar oxigênio, por exemplo. Esses pacientes, quando têm febre mantida por muito tempo, a gente também pede que procure assistência à saúde. Agora, doutor Ivan, uma questão que tem preocupado bastante, paralelamente à pandemia, é o fato de as pessoas não estarem fazendo um acompanhamento de saúde corretamente e não detectarem problemas, como é o caso do câncer, com antecedência, que seria importante até para viabilizar um tratamento de sucesso, né? Sim, porque a gente já vai, né, para mais de um ano de pandemia e câncer é aquele tipo de doença que não pode aguardar. Tanto a detecção precoce do câncer, né, para o tratamento inicial mais precoce possível, quanto o tratamento e o acompanhamento desses pacientes que já têm o diagnóstico de câncer. Então, é o tipo de doença que não pode ser adiado o tratamento. Por isso que a gente normalmente faz o quê? Um tratamento oncológico protegido. A gente separa totalmente esse paciente de qualquer atendimento da COVID, né? E faz uma série de coisas para proteger esse paciente durante todo o tratamento, porque para ele é muito pior ele ficar em casa e não procurar assistência médica, no caso de câncer, e não fazer o seu segmento, ou atrasar uma cirurgia de câncer, vai ser muito mais prejudicial para a saúde dele. Então, assim, existe essa diferenciação. A gente tem que deixar claro que o paciente com suspeita de câncer ou que tem câncer, o tratamento dele é inadiável. A gente precisa garantir que ele tenha segurança nesse tratamento, é o que temos feito, mas é um tipo de tratamento que não pode ser adiado, porque faz diferença, né? 15 dias ou um mês de tratamento faz diferença na vida desse paciente. O grande problema no Brasil é que a gente, diante das dificuldades até de obtenção de vacina, pelo percentual que nós temos da população vacinada, é difícil contar com um controle mais efetivo da pandemia a curto prazo, né? Sim, a gente, infelizmente, né, tem todos os esforços para conseguir outras vacinas, mas a nossa condição de vacinar é boa. O Brasil tem tradição em vacinas, tem uma estrutura boa que conseguiria vacinar numa velocidade mais rápida do que a gente tem visto hoje, mas a gente precisa de mais doses de vacinas, né? E todos os pacientes se beneficiariam de um ritmo mais acelerado. Perfeito, ouvimos Ivan França, que é infectologista do AC Camargo Cancer Center. Doutor Ivan, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde.